Como sair da pobreza e ficar rico? Quer saber como? Me acompanhe até o final deste vídeo. Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós conversamos muito sobre finanças, educação financeira, investimentos, Bitcoin, economia, entre outros assuntos. Desde já peço que vocês deixem a sua curtida nesse vídeo, por favor se inscrevam no canal e também ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum novo conteúdo. E nesse vídeo eu quero responder a esse questionamento que eu fiz no começo. Como largar a pobreza e, enfim, ficar rico? Bem, primeiramente, isso é possível? Claro que é possível. Nós observamos ao longo de toda a história da humanidade, em casos ao nosso redor, na televisão, na internet, pessoas até próximas a você, talvez, que começaram lá de baixo. Começaram sem nada, sem nenhum recurso, sem nenhuma herança, não tinham nem terminado os estudos e conseguiram prosperar, conseguiram crescer, avançar financeiramente, alcançando assim a independência financeira. Então, que é possível, nós sabemos que é. Mas o que seria necessário, então, para que a gente deixasse a pobreza de lado e, enfim, pudéssemos atingir algum nível de riqueza, para que nós consigamos prosperar financeiramente? Ora, primeiramente, é importantíssimo falar que enriquecer não é só uma questão de dinheiro, mas também algo que depende e muito dos hábitos de vida que você tem. Pessoas ricas, geralmente, possuem um mindset, uma mentalidade diferente. São pessoas que agregam valor, são pessoas que são muito boas em algo. E assim acabam agregando valor para outras empresas, para outras pessoas, para instituições e conseguem ofertar um determinado produto ou um determinado serviço ao mercado com bom preço, com uma boa qualidade. E assim elas conseguem geralmente prosperar em seus negócios, em suas atividades, seja então porque ela também possui uma mão de obra qualificada, ela sabe executar muito bem uma determinada função. Esse indivíduo pode ser um ótimo funcionário, trabalhar com excelência e assim progredir em sua carreira e atingir a liberdade financeira. Pelo que eu falei, nós podemos perceber que você pode enriquecer de inúmeras maneiras. São muitas as histórias, são muitos os cases de pessoas que ficaram ricas seguindo diferentes caminhos. Mas hoje eu não quero falar para vocês que é necessário seguir uma determinada carreira, vender um determinado produto ou serviço, se especializar em uma área X, fazer uma faculdade Y, até porque essa questão é muito pessoal. Deve ser algo a ser refletido, pensado por você mesmo. Hoje eu quero te mostrar como enriquecer, como deixar a pobreza através de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de hábito, através da educação, através de atitudes, de práticas do dia a dia da sua vida que podem te deixar rico. A primeira prática que pode te deixar rico, que pode te fazer prosperar, é buscar educação financeira. Ora, sem a educação, sem a instrução a respeito de algo, é muito difícil obter êxito em uma determinada atividade. Ora, um engenheiro, um astronauta, um militar, um médico, ele só atinge êxito na sua área se ele tiver instrução, se ele tiver conhecimento. Então, se você busca ter sucesso nas suas finanças pessoais, é essencial, é primordial, é basilar, é elementar. Eu sei que é redundante, mas é para que você entenda. É necessário buscar instrução acerca das suas finanças. Você precisa saber o que é riqueza, como lidar com o dinheiro, como atingir a riqueza, como manter a riqueza, como não ser escravo do dinheiro. Como diria um certo pensador, o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Você precisa saber como não ser controlado pelo dinheiro, como multiplicar os recursos que você tem. Você precisa saber a diferença entre passivos, que são coisas que retiram dinheiro do seu bolso, e ativos, que são coisas que colocam o dinheiro no seu bolso. Você precisa de algum nível de instrução, de conhecimento, de sabedoria, de experiência. Todos os cases de sucesso, de finanças, pelo menos das pessoas que atingiram sucesso financeiro de maneira honesta, trabalhando, se esforçando, elas precisaram de conhecimento, elas precisaram de estudo. Você precisa buscar instrução financeira. E hoje, nos nossos dias, isso é muito mais fácil, porque nós temos inúmeros livros que você tem acesso gratuitamente na internet, existem inúmeros canais no YouTube, existem blogs, artigos, que te ajudam a lidar melhor com isso. Inclusive, já fazendo o bajá aqui do meu canal, aqui você encontra inúmeros conteúdos acerca de finanças pessoais, de economia, de investimentos, que podem com toda certeza te ajudar a prosperar. Como diria também Warren Buffett, o risco vem de você não saber o que está fazendo. Ou seja, se você não tem conhecimento acerca de algo que você está praticando, você provavelmente vai estar se envolvendo com um grande risco e não vai ter sucesso. Provavelmente você vai fracassar. Então é necessário buscar educação, instrução. Ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. É algo que é treinável.
é algo que é aprendido. Então você precisa desenvolver essa habilidade, esse conhecimento ao longo da sua vida. A segunda prática que pode te ajudar a enriquecer: faça um controle financeiro. Ora, se empresas, instituições cercadas de especialistas fazem um controle financeiro, você acha que é bom o suficiente para não fazer um controle do seu dinheiro? Para não precisar disso? Na verdade, não é assim. Você precisa sim ter um controle das suas finanças, da sua renda, dos seus gastos, do que entra, do que sai, qual é o seu saldo, se você consegue poupar algo no fim do mês. Hoje você consegue fazer isso através de aplicativos, através de planilhas, pode ser através do método Kakebo. Nós temos até um vídeo no canal falando sobre isso, que é um método japonês que você utiliza basicamente uma caneta e um caderninho para registrar as suas entradas e saídas e ter um controle do seu dinheiro, ter um controle das finanças da sua casa, da sua vida, da sua família. E assim você entender qual o fluxo de caixa, qual a direção do seu dinheiro, para onde é que ele está indo, de onde ele vem, para onde ele vai, quais são as suas despesas mais significativas e o que você consegue eliminar, cortar, diminuir para poder aumentar o seu saldo. A terceira prática do seu dia a dia que pode te ajudar a prosperar financeiramente, pode te ajudar a alcançar a riqueza, é não gastar mais do que ganha. Ora, todos nós já ouvimos falar na palavra prejuízo. E acredito ser um consenso entre as pessoas de que prejuízo não é uma coisa boa. Pois é, quando você decide gastar tudo ou até mais do que você ganha, é isso que você tem para suas finanças. Prejuízo, você fica no vermelho, você fica deficitário. Muitas pessoas dão um jeito de gastar tudo quanto ganham. Alguns indivíduos simplesmente fazem isso não porque optam por fazer, mas porque precisam. Algumas pessoas não ganham o suficiente para cobrir todas as suas despesas essenciais e assim acabam gastando tudo que ganham, porque elas de fato estão precisando, mas outras não. Elas dão um jeito de gastar tudo que têm, mesmo com coisas que não são necessárias, com gastos desnecessários, desprezíveis, que não são essenciais de fato. Não é que você não possa usufruir do seu dinheiro, do fruto do seu suor, do seu trabalho, mas você precisa fazer isso com equilíbrio, com sabedoria, pensando no seu eu do futuro. A saúde financeira é algo desejado por muitas pessoas. Ter dinheiro sobrando no fim do mês é uma solução para muitos problemas. O que alguns indivíduos fazem é arranjar, é conseguir um problema para essa solução. O dinheiro muitas vezes é uma solução e o gasto desnecessário é um problema para uma solução. E veja só, através do segundo hábito, da segunda prática, de fazer um controle financeiro, você consegue entender onde é que você está gastando mais ou menos, o que você consegue cortar ou não, e assim você tem uma melhor orientação acerca dessa questão. Olha, eu não vou gastar mais do que eu ganho, eu vou estabelecer um limite, um teto de gasto. Até o governo mesmo faz isso. Ele estabelece um teto de gasto para que ele não se exceda, para que ele não gaste mais do que ele arrecada e assim fique deficitário. Embora nós saibamos que aqui no Brasil isso não é muito respeitado. E é por causa disso que as finanças do governo, que as finanças estatais, infelizmente, estão no vermelho. É por isso que o governo muitas vezes precisa se afundar em dívidas, precisa imprimir dinheiro, precisa aumentar os impostos para sustentar, para cobrir as suas despesas. Por quê? Porque gasta muito. Se isso acontece com o governo, se isso acontece com empresas, quanto mais com pessoas como nós. E acontecendo isso, muitas pessoas recorrem ao quê? A dívidas, mais dívidas, e isso se torna uma bola de neve, até que se torne insustentável e leve à falência daquela pessoa, daquela família, e a gente sabe que isso é uma coisa desastrosa. O quarto hábito é poupe. Ora, poupar é essencial. E isso depende diretamente do hábito anterior, que é não gastar mais do que ganha. Quando você não gasta mais do que você ganha, você consegue um saldo no fim do mês e então você pode poupar, você pode montar uma reserva de emergência para imprevistos, pode montar uma reserva de oportunidade, você consegue ter uma reserva de recursos financeiros para poder suprir algumas necessidades que possam surgir em momentos de emergência. Estabelecer esse hábito de poupar é um dos primeiros passos para poder prosperar financeiramente. É ter o hábito de controlar o dinheiro e de não ser controlado por ele. É dominá-lo, é enxergar o dinheiro como uma ferramenta, como um recurso, como um meio e não como um fim. O dinheiro, ele é um recurso, é um utilitário, é algo que nós utilizamos para alcançar um determinado objetivo. Ele não é o fim principal. Estabelecer esse hábito de poupar de alguma forma, seja no cofre, seja no banco, enfim, dar esse primeiro passo de poupar é muito importante. Mas é claro, busque poupar de uma maneira que o seu patrimônio seja melhor rentabilizado. Deixar o seu dinheiro parado, guardado no cofre, sem render nada, vai fazer ele ter uma rentabilidade negativa. Você vai perder o seu poder de compra, o dinheiro vai ser corroído. Você vai ficar mais pobre a cada dia que passa. E é aí que entra o quinto hábito, que é investir.
Investir vem justamente para o quê? Para rentabilizar melhor o seu patrimônio, para te dar algum retorno, para que você pegue o seu capital, o seu recurso que poderia estar ali parado e aplique em algo que gere um retorno positivo para você. E os retornos são os mais variados possíveis. Podem ser baixos, mas também podem ser muito altos e mudar as vidas de algumas pessoas. Hoje você pode investir em renda fixa, emprestando dinheiro para empresas, com CDBs, com LCAs, com LCIs, emprestando dinheiro para o governo, comprando títulos do Tesouro. Você pode também investir no mercado de criptomoedas, adquirindo Bitcoin, pode investir no mercado de metais preciosos, comprando ouro, prata, pode investir em ações, tanto no Brasil como no exterior, em fundos imobiliários nacionais e internacionais. Você pode investir o seu dinheiro através do empreendedorismo. Sim, empreender também é investir. Você pode pegar o seu capital e aplicar em algo que você saiba fazer e que seja um negócio. Você pode vender algo, você pode ofertar algum serviço e ser remunerado por aquilo, trabalhar para você mesmo, fazer os seus horários, ou então até como uma renda extra. Enfim, investir é uma forma de rentabilizar melhor o seu patrimônio, de te dar um retorno maior no mesmo espaço de tempo ou num espaço de tempo ainda mais curto. Isso com toda certeza acelera o seu processo de enriquecimento. Bem, pessoal, esses basicamente são os 5 principais hábitos que podem te tirar da pobreza e te levar para a riqueza. Buscando educação financeira, fazendo controle financeiro, não gastando mais do que você ganha, poupando e investindo. Independentemente de qual seja a sua profissão, a sua área de atuação, se você é empreendedor ou funcionário privado ou funcionário público, adotar esses 5 hábitos vão te ajudar a preservar e a multiplicar o seu patrimônio. O que nós observamos muito em casos na internet, em casos próximos da gente, são pessoas bem abastadas, com muitas condições financeiras, que ganham muito dinheiro, mas que não conseguem mantê-lo e que não conseguem multiplicá-lo. Quantos casos eu vejo de médicos, de empresários que ganham muito dinheiro, mas simplesmente gastam tudo? Quantos casos talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que ganharam em sorteios, na loteria, na Mega Sena, milhões de reais e acabaram depois de alguns anos voltando à pobreza? Por quê? Porque na verdade elas não se tornaram ricas de fato, elas só estavam com muito dinheiro, mas elas não possuíam um verdadeiro status de riqueza. Por quê? Porque a verdadeira riqueza mora na sua mente. Elas tinham muito dinheiro, mas sem adotar esses 5 hábitos no dia a dia que eu falei, elas acabaram gastando tudo, dizimando, pulverizando todo o seu patrimônio e voltaram à estaca zero e hoje continuam novamente sem dinheiro e sem conhecimento. Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha agregado valor a você. Eu acredito que, independentemente da sua área de atuação, esses 5 hábitos vão te ajudar imensamente. E eu espero daqui a algum tempo ouvir muitos testemunhos, muitos casos de agradecimento, porque um dia vocês escutaram esses conselhos, adotaram essas práticas e prosperaram. Mais uma vez eu peço que, por favor, curta esse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, apoie esse projeto e também ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum novo conteúdo. É isso e até a próxima.